Boa tarde. Antes de tudo, eu queria agradecer a Anjos do Brasil, a Maria Rita e o Cássio pelo convite. Queria também agradecer a Luciana pela presença dela aqui. E, como a Maria Rita disse, a gente vai falar sobre um tema que interessa tanto empreendedores como investidores, que é a saída, né? Então, acho que para a gente começar, e para a gente ter um contexto também da história da Luciana, seria legal se você pudesse contar para a gente mesmo, traçar um histórico geral, né? Falar um pouco sobre a Love Mondays, os aportes que você deu e como é que foi essa trilha até a saída. Perfeito. Boa tarde a todos. Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Contando um pouquinho, então, da trajetória da Love Mondays, eu sempre tive o sonho de empreender e chegou um momento na minha carreira corporativa que eu pensei, né, ou eu vou fazer isso agora ou eu não faço mais. Porque quanto mais o tempo vai passando no mundo corporativo, a gente vai se acomodando, ficando mais confortável. E aí chegou uma hora que eu falei, não, vai ter que ser agora, senão não vai mais ser. Aí eu sempre quis ter sócios junto comigo, nunca quis empreender sozinha. Consegui 2 sócios que toparam a ideia de vir para o Brasil. Eu estava morando fora na época, com esses 2 irlandeses que toparam vir para o Brasil e fazer isso comigo. E aí a gente chegou no Brasil dia 4 de maio de 2013, e a gente tinha ouvido falar do programa Startup Brasil. E eu, brasileira, foi um amigo nosso, irlandês também, que falou do programa para a gente. E eu, brasileira, super cética, já estava, nem vamos perder tempo com esse programa aí do governo, vai ser cartas marcadas e tal, nem vamos perder tempo. E aí os meus sócios que falaram, eles falaram, não, vamos se candidatar para o programa, porque pelo menos é um deadline, né, para a gente ter aí o projeto definido e colocar a coisa no ar. E o prazo para entregar o projeto era dia 31 de maio, então faltavam 3 semanas. E aí a gente, enfim, se virou nessas 3 semanas, mandou, inscreveu a Love Mondays no Startup Brasil e acabou sendo aceito no programa. Foi a primeira turma do programa. E para a gente, o Startup Brasil fez toda a diferença, fez total diferença. Primeiro, porque a gente chegou aqui em São Paulo sem conhecer ninguém, então, em termos de network, foi fantástico. A gente acelerou com a ACE, que foi também fantástica, tanto em termos de mentoria como networking e tal. E, enfim, aí a gente levantou a primeira rodada de investimento 1 ano depois de criada a Love Mondays. Levantamos com anjos e com fundo, o fundo foi a Casec, entraram também 3 anjos, eu acho que nessa primeira rodada. Depois, mais 1 ano, a gente fez mais uma rodada, e, enfim, 3 anos e meio depois, a gente acabou vendendo a Love Mondays para o Glassdoor. Então, resumindo, assim, a trajetória é essa. E Luciana, como é que foi a aproximação com a Glassdoor, né? Quem deu o primeiro passo? Já estavam pensando nisso? Como é que foi esse contato e as primeiras conversas com eles? A gente, desde o início da Love Mondays, a gente manteve uma relação bem próxima com todos os players, né? Não todos, mas com a grande maioria dos players da indústria, tanto com o Glassdoor como com outros players aqui do Brasil e de fora também. E sempre o objetivo foi aprender, né? Compartilhar o que a gente estava fazendo, aprender desse mercado, porque tanto eu como os meus sócios, a gente não conhecia o mercado de recrutamento online, e por isso até pegamos anjos que nos ajudaram muito, e anjos da área de RH, que era realmente o conhecimento que faltava para a gente, era na área de RH. E a gente, então, os anjos que entraram acabaram sendo pessoas desse setor. E a gente sempre manteve uma relação muito próxima, não só com eles, mas com outros players também. Essa relação próxima, na verdade, assim, na prática, se traduzia em um contato a cada 6 meses, mais ou menos, para fazer um update. Se os players estivessem aqui em São Paulo, a gente ia tomar um café, se não, fazia um call, compartilhava como estava indo o negócio, ouvia deles também. E então, a gente sempre teve essa conversa, né? Foi em junho desse ano que a gente teve uma conversa também. A gente estava, eu e os meus 2 sócios, a gente foi para o Vale do Silício, para o programa Launchpad Accelerator, que é um programa do Google de aceleração de startups. É um programa
que você passa 2 semanas com a sua startup lá em Mountain View, na sede do Google. E também é um programa fantástico, assim, em termos do nível das mentorias, é bem top. E o programa em si vai por 6 meses, mas o intenso são 2 semanas lá. E aí a gente estava lá e, como sempre, assim, se por algum motivo ou outro a gente estivesse por lá, a gente ia lá falar com o CEO do Glassdoor, tomar um café, e a gente fez a mesma coisa. E aí, nesse momento, ele falou que estava começando a olhar para a América Latina. E, enfim, a conversa evoluiu, ele perguntou se a gente toparia fazer junto, como é que a gente estava, e aí a conversa evoluiu a partir daí. E o que fez vocês dizerem o sim, daí, né? Vocês toparem seguir em frente? Vocês já tinham tido alguma proposta, alguma oferta parecida? E o que orientou a escolha de vocês, né? Foram as possibilidades, o volume financeiro da transação, né? O que foi? Quais foram os fatores decisivos? Eu acho que foi um bom momento, assim, acho que a gente deu sorte no timing, porque foi o timing deles quererem entrar na América Latina e foi o timing nosso de não estar muito pequeno, porque se a gente tivesse muito pequeno, eles iriam vir e esmagar a gente, e também não estar muito grande, que ficaria inviável para eles pensarem numa aquisição. Então, acho que foi o timing certo, tanto para a gente como empreendedores, como para o Glassdoor querendo entrar aqui, como para os investidores nossos também, para o fundo. Acho que foi uma combinação aí de sorte que a gente deu do timing funcionar para todo mundo. Isso que eu ia te perguntar, né? E como é que foi a conversa com os investidores e com os fundos que já estavam com vocês, né? Até que ponto eles foram ativos, eles te ajudaram, te orientaram? Como é que foi trabalhado aí com esses parceiros que já vinham com vocês desde o começo? Então, uma vez que a gente teve essa conversa lá com o CEO do Glassdoor, eles falaram isso, que estavam olhando para a América Latina e perguntaram se a gente queria fazer junto, né? Eles usaram a expressão join forces, né? Eles querem unir forças aí para a gente fazer isso junto. A gente ouviu o que eles tinham para falar e saiu da reunião e ligou para o nosso investidor e falou: olha, eles falaram isso, que estão olhando para cá. Que vocês acham? E aí a gente evoluiu a conversa a partir daí. Durante o processo de negociação, os investidores ajudaram muito, porque eles têm muito mais experiência em negociar do que a gente, né? Principalmente quando chega em valuation. Então, eles foram bem ativos nessa segunda parte, não na geração do deal, mas na segunda parte de negociação, e também não muito de termos, mas mais de valuation. Os termos a gente negociou diretamente com eles, com o Glassdoor, mas na hora do valuation, que é a hora que pega mesmo, aí os investidores entraram e fizeram um bom trabalho, muito melhor do que a gente, como empreendedor, teria feito, porque, enfim, é o trabalho deles no dia a dia, eles estão falando de valuation, então foi bem bacana assim, contar com o apoio deles nessa parte da negociação. Você podia dar alguns exemplos de como eles ajudaram na parte do valuation, sem precisar falar em números, obviamente, mas quais foram as diretrizes, né, e os conselhos, e como é que eles participaram daí? A gente começou falando de valuation, porque assim, eles fizeram uma proposta, né, o Glassdoor fez uma proposta, e aí a gente levou para o nosso investidor. E eu acho que o bacana, porque esse deal, a gente fica, né, eu e os meus sócios, a gente fica na Love Mondays tocando a empresa e responsável não só por Brasil, mas por expandir o negócio deles na América Latina. Então, não é um tipo de deal que você nunca mais vai ver a outra parte com quem você está negociando. Porque isso muda muito a dinâmica, né? Se é um deal que você não vai fazer um exit total e não vai mais ver a pessoa na frente, é uma coisa. Agora, se você vai continuar trabalhando juntos por anos, né, por vir, e vai crescer o negócio junto, a conversa é totalmente diferente. Então, pensando nisso, quando a gente ouviu a primeira proposta de valuation, a gente levou para os investidores e eles falaram: olha,
até por vocês vão trabalhar juntos, né? Tudo indo conforme assim as coisas estão se encaminhando. Vocês vão trabalhar juntos por muitos anos ainda pela frente. E vão também, né, expandir o negócio não só Brasil, mas América Latina, então vão ter ainda mais responsabilidades, vão ter uma interação muito próxima com eles, então até para preservar a relação e deixar talvez o empreendedor um pouco mais imparcial nessa história. Claro que a gente nunca seria totalmente imparcial, mas assim meio que proteger a relação, né? Aí o investidor assumiu, digamos, a conversa. A gente sempre participou de todas as conversas e intermediou assim muitas coisas, mas esse foi um momento que a gente participou mais como de maneira passiva, ouvindo e claro, dando a nossa opinião, mas assim a conversa foi liderada pelo investidor a partir desse momento. E aí, depois do passo seguinte, depois que vocês acertaram os termos, né, como foi o processo de integração, né? Quem recebe um aporte sempre está pensando numa saída, eventualmente, mais para frente, mas vocês já vinham preparando alguma coisa? O que vocês tiveram que acertar na empresa? Como é que vocês foram preparando a operação para esse novo momento? Essa é uma coisa bem interessante, porque a gente começou a Love Mondays querendo investimento externo de fundo, né? Eu acho que tem empreendedores que falam, eu quero guardar a empresa para mim, eu não quero dar uma porcentagem da empresa, eu prefiro ter ela só para mim e tomar todas as decisões e fazer do jeito que eu quero. E essa não foi a nossa abordagem. A gente sempre criou Love Mondays pensando, a gente quer crescer, a gente quer escalar, a gente quer crescer rápido, e para isso a gente sabia que precisava investimento de fundo. Isso é bem importante, os fundadores da startup estarem alinhados, né? Quando você começa a startup, ter essa conversa, né? A gente quer ter 100% da empresa ou a gente quer levantar investimento? E aí, pensando nisso, de levantar investimento, a gente sempre... Tudo que a gente fez na Love Mondays foi pensando, a gente tem que ter tudo 100% bonitinho, ajeitado, não cortar caminho em nenhum lugar, porque a gente quer ter investimento externo. E, para você ter investimento externo, você precisa ter a empresa 100% em dia. Uma coisa que é super comum em startup é PJ. A gente nunca contratou PJ, a gente só contratou PJ, para não dizer nunca, só quando realmente era um trabalho PJ. Então, a gente não cortou caminho, assim, a gente sempre fez tudo super certinho, já pensando em levantar investimento e, claro, num futuro o exit, mas era levantar investimento que a gente pensava. E aí, quando chegou o momento, então, de preparar a operação para isso, a gente passou aí por um processo de auditoria muito detalhado, e eu sempre pensei, nossa, né, a Love Mondays é um negócio simples, se comparado aí a vários, por exemplo, um e-commerce, né, que tem estoque, que tem um monte de coisa. A Love Mondays é um negócio de serviços, é um negócio super simples e assim, ainda relativamente pequeno. Eu pensei, nossa, a auditoria vai ser super simples, né? E eu estava extremamente enganada. A auditoria foi assim no detalhe do detalhe do detalhe, deu muito trabalho e foi relativamente rápida, assim, pelo que eu ouço, né? Foram 2 meses e meio de auditoria, pelo que eu ouço de mercado. Eu não tenho muito benchmark, assim, mas pelo que eu ouço, 2 meses e meio é rápido. Mas a gente trabalhou muito nesses 2 meses e meio e mesmo a casa estando toda em ordem, deu muito trabalho para enfim, fornecer toda a documentação, para responder 1.200 perguntas que eles fizeram. E, enfim, todo o processo de auditoria foi bem puxado para a gente, mas a casa já estava em ordem, então isso ajudou. E, nesse momento, a gente deu graças a Deus de ter tido essa mentalidade que a gente teve. E outra coisa foi de ter procurado bons parceiros, porque a gente sempre trabalhou com bons advogados, com bons contadores,
E isso ajudou muito também, porque você economiza talvez um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas depois não valeu o investimento que a gente fez em ter bons parceiros que trabalharam com a gente e nos ajudaram sempre a deixar a coisa em ordem, porque aqui a legislação é tão complicada, é tudo, né, fazer negócio no Brasil, você começar um negócio no Brasil é tão complicado que, às vezes, mesmo você querendo fazer tudo certinho, você não consegue, porque você não sabia de uma coisa e outra. Então, foi bem importante a gente estar bem assessorado também durante os anos aí de empresa. E na parte da equipe de vocês, né, um processo desse também sempre gera uma certa apreensão nas pessoas que trabalham com vocês. Como é que vocês comunicaram isso e fizeram de uma maneira para que também não afetasse o dia a dia de vocês ali, de todo mundo da Love Mondays? Eu acho que uma coisa que ajudou bastante foi o fato da gente sempre ter admirado o trabalho do Glassdoor. Então, dentro da Love Mondays, a gente sempre olhou para o Glassdoor, foi o que inspirou a Love Mondays, e a gente sempre olhou para aprender com eles. E agora, após a aquisição, que a gente sabe todos os números deles, eles os nossos, a gente viu que algumas coisas a gente fez melhor que eles e algumas coisas pior. Mas a gente sempre olhou bastante e usou como benchmark. A gente não copiava tudo que eles faziam, a gente testava, mas a gente sempre pensava, olha, eles já testaram isso, vamos testar também. Era sempre um dos testes que a gente fazia, era o jeito que eles estavam fazendo. Enfim, então, acho que essa admiração pelo trabalho deles ajudou, e a gente sempre, para toda a equipe, a gente nunca falou mal de player nenhum da indústria para a equipe, nem entre nós. Assim, a gente sempre tratou os concorrentes com muito respeito. Mas, especialmente o Glassdoor, a gente sempre admirou muito o trabalho, e eu acho que isso ajudou muito na hora de falar para a equipe. Então, a equipe ficou sabendo no mesmo dia que a equipe do Glassdoor ficou sabendo. A gente fez uma comunicação bem coordenada. Eu acho que isso ajudou também a dar segurança para todo mundo. E a preparação na comunicação foi bem importante. A gente fez bem cronometrado, funcionários Love Mondays, funcionários Glassdoor, imprensa, e tanto eu como o CEO do Glassdoor, a gente estava junto, eu fui para lá, a gente fez essa comunicação junto. Então, acho que assim foram duas coisas. Essa admiração que a gente tinha pelo trabalho ajudou muito, pelo trabalho deles, e a comunicação ter sido bem preparada também ajudou bastante. A gente, né, não tinha experiência nisso, e foi a equipe do Glassdoor que ajudou a estruturar a comunicação, perguntas e respostas, comunicação por e-mail, foi tudo bem planejadinho, assim. Isso acho que ajudou muito a dar segurança para a equipe. Outra coisa que ajudou e ajuda ainda hoje é que a gente continua operando a Love Mondays com uma certa independência. Então, a gente continua, pelo menos por enquanto, né, com a marca Love Mondays, não só Brasil, também México, Argentina, a gente já entrou com a marca Love Mondays, com a tecnologia Love Mondays, e a gente opera de maneira quase que independente. Assim. Então, eles estão lá para nos ajudar quando a gente precisa, quer trocar uma ideia, quer conversar sobre alguma coisa, mas no dia a dia a gente toma as nossas decisões e claro, sempre conversa com eles e mantém eles envolvidos, né, no negócio, mas essa autonomia que a gente tinha antes a gente não perdeu, então isso também ajuda bastante. Isso que eu ia te perguntar, né, do ponto de vista dos sócios, fundadores, como é que fica daí a vida depois de uma saída como essa? Tanto do ponto de vista emocional, do apego, como no ponto de vista também da operação, né? Que você, de repente, você perde a mão, você tem autonomia, mas perde a autonomia completa, né? Como é que vocês trabalharam isso entre vocês e como é que isso está resolvido para vocês como empreendedores? A gente sempre teve um sonho grande, assim, a gente sempre, é o que a investidora estava falando antes, né, de comece pequeno, mas tenha um sonho grande, pense grande. A gente sempre teve um sonho muito grande de ser a maior plataforma da América Latina, não só do Brasil, mas da América Latina. A gente sempre teve esse sonho grande. Então,
a gente sempre pensou como chegar a esse sonho, né? E aí essa união com o Glassdoor foi uma maneira de chegar nesse sonho maior. Então, isso para a gente, como empreendedor, ficou bem resolvido. Outra coisa que ajudou muito, e se não tivesse sido desse jeito, acho que não teria dado certo a transação em si, a gente não teria vendido, é o fit cultural com o Glassdoor. A gente, porque a gente já se conhecia há um tempo, a gente já trocava muita ideia, conversava, várias coisas assim. A gente às vezes falava, olha, tem tal empresa que trabalha com vocês têm algum contato? A gente se ajudava já de uma certa maneira. E por essas interações você vai conhecendo a cultura da empresa, você vai conhecendo o modo de ver o mercado, o modo de trabalhar. E isso foi extremamente importante. Se a gente não tivesse esse feeling, porque é que nem investidor, né? Um casamento, você tem que ter um fit. Senão, se você não vê o mundo da mesma maneira, se você não tem os mesmos objetivos, não dá certo, né? E a gente, através dessas interações com o Glassdoor ao longo dos anos, a gente viu que tinha sim esse fit, que a gente olha o mercado da mesma maneira, que a gente vê o negócio em si, a gente vê o negócio da mesma maneira e às vezes a gente desafia eles a pensar de um jeito diferente, e eles nos desafiam também, mas, assim, no geral, a gente está bem alinhado. Eu acho que os valores estão bem alinhados, a cultura está bem alinhada, e isso foi extremamente importante. Se a gente não tivesse sentido isso, a gente não teria embarcado nessa jornada. E eu acho que, para a gente, não é uma saída, para a gente é um novo começo. E agora um começo com ainda mais desafios. Então, como empreendedor, para a gente ter a oportunidade, ter recursos e ter confiança para expandir para toda a América Latina, isso está sendo muito interessante para a gente, como pessoa mesmo, né? Como experiência de empreender. Então, essa autonomia combinada com os recursos para expandir, e também com o aprendizado deles, né? E com trocar experiências e ter gente que já passou por muitas das coisas que a gente está passando e poder usar esse conhecimento, isso para a gente está sendo muito legal. Eu acho que é uma experiência de aprendizado que a gente está tendo. Quando a gente empreende, assim, em 3 anos de startup, você sente que aprendeu o que aprenderia em 30 anos no mundo corporativo, né? Você aprende muito. E, para a gente, essa curva ainda está se acelerando ainda mais, porque agora a gente está tendo interação com pessoas que já passaram por muita coisa do que a gente está passando hoje. Então, está sendo super positiva a experiência para a gente. Acho que, como fundadores, está sendo muito legal. E como todo esse suporte mudou as expectativas de vocês? Assim, né? Você falou de sonho grande. Quais eram as metas que vocês tinham antes da aquisição, de curto prazo, e quais são as metas que vocês têm hoje, tendo em vista toda a infraestrutura e poder de fogo que vocês ganharam? Antes da aquisição, a gente focava em monetizar de maneira bem significativa Brasil antes de olhar para fora, né? Que senão aí nós ia dar o passo maior do que a perna. Então a gente estava com o foco, estamos ainda, né? Mas assim, só Brasil e monetizar a plataforma, né? Acelerar. A gente já monetizava, a gente monetiza o Love Mondays faz 1 ano e pouco. Então, a gente já monetizava, mas acelerar essa monetização e foco 100% Brasil. E aí as coisas mudam, né? Então, em termos de aquisição de conteúdo na plataforma, a roda já gira sozinha aqui no Brasil, e aí o foco passou de marketing para aquisição de conteúdo para foco em vendas, né? Então, esse era o foco antes. Agora, o foco após, a gente foca em aquisição de conteúdo nos países lá fora, porque o Love Mondays é um modelo que você precisa massa crítica antes de você monetizar de maneira significativa. Então, a gente está entrando no México e Argentina, mas sem expectativa de monetizar nos próximos X meses, tem que ver como é que vai ser o crescimento da plataforma. E, então, o foco muda um pouquinho mais, de novo, para aquisição de conteúdo. Claro que Brasil continua sendo também monetizar mais, mas
o foco é mais em crescer e aumentar ainda mais a massa crítica, porque eles entendem, né, o Glassdoor existe há 9 anos agora, e eles entendem a curva que o negócio segue, né? Eles têm Estados Unidos e entraram também em vários países da Europa, e então eles focam mais na crescimento, aquisição de conteúdo, formação de massa crítica, e vai começando a gerar receita, mas isso acaba que é uma curva que cresce depois, né? Tem um período aí entre uma coisa e outra, e eles entendem isso, e então o nosso foco agora ficou mais em expansão e aquisição de conteúdo de novo. A gente está chegando ao final do nosso tempo. Para a gente encerrar, eu gostaria que você desse alguns conselhos, ou um conselho, para quem está passando por um processo desse, ou por quem pensa em passar para quem está se preparando para um processo desse, né? O que você gostaria que alguém tivesse falado para você, que você não sabia, que agora você sabe? Olha, eu acho que uma coisa que foi o nosso investidor que trouxe, a Casec, trouxe de criar relacionamento com todos os players. Não quer dizer, então, quando fui falar a primeira vez com o CEO do Glassdoor, o Love Mondays tinha, eu acho que tinha 15 mil avaliações no site. Hoje a gente tem 800 mil. Então, estava bem no início, assim, estava vergonhosamente no início do negócio. E aí você tem que ter meio que cara dura para ir falar com as pessoas, com todos os players, e trocar ideia, construir um relacionamento, porque no fim você precisa ter um relacionamento. Eu acho que na grande maioria dos casos, as aquisições acontecem porque há um voto de confiança no trabalho que você fez como empreendedor e no seu trabalho que você vai fazer daí para frente. Quer dizer, eu acho que se a empresa que está adquirindo vê que você, eu estou louca para me livrar desse negócio, não quero mais continuar, eu quero vender mesmo, ou comecei o negócio já para vender, não rola, porque, no fim, as empresas elas não são vendidas, elas são compradas, né? Não adianta você querer vender uma empresa se ninguém quer comprar. Não é um tipo de coisa que você vai conseguir vender. É uma coisa que alguém tem que querer comprar, e para alguém querer comprar, você tem que estar caminhando em direção até um negócio que ande com as próprias pernas, que seja bem estruturado, que tenha uma gestão séria. E, enfim, então, mas isso tudo a gente já sabia, mas eu acho que uma coisa que foi bem interessante para a gente é criar um relacionamento logo no início. A gente achava, não, a gente é muito pequeno ainda para ir falar com os outros players, a gente ficava meio assim, mas quando entrou o fundo, eles falaram, não, vocês têm que começar essas conversas, porque, em primeiro lugar, vocês vão aprender muito, vocês vão criar um network nessa área, e quando chegar o momento certo, vocês já vão ter esse relacionamento que ele é fundamental. Então, eu acho que diria isso, né, tem bastante empreendedor que vem e me pergunta, mas, e aí vocês abriam os números, vocês, né, falavam tudo. E a gente não falava tudo, mas a gente falava quase tudo, porque, se vocês forem pensar hoje com a tecnologia, se a empresa quer saber os seus números, ela vai atrás e ela consegue, não tudo, mas assim, uns 80% dos seus números ela consegue. E assim, até principalmente se é do mesmo mercado, eles conseguem. Então, a gente não abria tudo, mas a gente compartilhava assim informações sobre a Love Mondays e sobre como estava indo o negócio. E a gente também sentia que eles também compartilhavam com a gente. Então, era uma troca legal para os dois lados. Acho que seria nesse sentido, de relacionamento mesmo. Perfeito. Queria agradecer a Luciana de novo, pedir uma salva de palmas para ela. Gente, muito obrigado a vocês também. Obrigada pelo convite, gente. Obrigada.